Vamos falar um pouco sobre Bíblia. Galera, quando a Bíblia ela é bem explicada, é, fica fácil de compreender ela, né? E as pessoas não têm dúvida, porque não se há um interesse material envolvido na explicação. O que acontece nos dias de hoje no Brasil, principalmente, é que até se oferece muitas vezes o verdadeiro evangelho, mas pregam a verdade, né? E por conta disso acreditam que podem se aproveitar da fé das pessoas, né? E nessa armadilha eles acabam entrando na área do engano, ou seja, eles começam a achar que são sábios por conhecerem a palavra, mas que entra um monte de heresia junto com o entendimento deles, né? E um entendimento que muito importante que nos últimos dias está sendo destruído, né, é em relação à pessoa que tem medo, né, de entidade maligna. A pessoa tem medo, né? A gente tem que entender uma coisa. Quando você não é cristão, quando você não aceitou Jesus, você não tem condições de se sustentar com a palavra. Então é necessário que Deus te socorra, né? Ele te ajude no momento que você clama por socorro. Ou seja, você se embaraça numa questão espiritual, uma, seja qual for, uma questão espiritual, né? Mexeu em alguma coisa que não devia mexer, né? E achou que aquilo não ia dar em nada e ficou perturbado. Um exemplo. E ali você tenta se apegar a Deus, buscar o socorro, só que você não entende uma coisa. Quando você lê Colossenses 1,13, diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Quando você aceita Jesus, você se torna propriedade particular de Deus. Ou seja, Jesus, conforme os textos citados na Bíblia, ele vence na sua vida o valente, que é aquele que guarda os despojos, aquele que guarda armado as propriedades, que é o diabo. Então ele vence, espiritualmente falando, ele te dá uma condição de. Ele te coloca num lugar de proteção. Então, quando você começa a aprender a palavra de Deus, você não está aprendendo ela por si mesmo. O próprio Espírito Santo ele está te guiando, ele está te impulsionando, te dando vontade de ler a palavra, vontade de aprender. Ele está gerando em você atributos que você não poderia ter sozinho, né? Porque você estava no império das trevas. E no império das trevas, o que é nascido da carne é carne. Ele não tem uma inclinação espiritual. Ele tem momentos, tem lapsos de vontade de buscar a Deus, mas não leva a sério aquilo. Ele não tem estrutura, não foi lhe dado capacidade para se guiar para o lado espiritual. Então você tenta se apegar à palavra de Deus, às vezes até achando que está cheio de fé, mas você não consegue. E a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo, é uma arma de guerra. Então, quem tem o Espírito Santo, ele tem a capacidade também de acreditar no que ele está lendo. Acreditar tão firmemente, né, que acaba que os principais e potestades, o príncipe das trevas, não consegue ter acesso à mente dele. Um exemplo é quando você começa a inverter as coisas, você colocar a fé de forma negativa. Acontece um fato, ou você, vamos supor que você implicou com alguém de uma religião aí envolvida com questões espirituais malignas, e você, naquele mesmo dia, acontece alguma coisa na sua vida. E você começa a nutrir uma fé negativa. Você começa a acreditar que aquilo ali é resultado daquele acontecimento lá atrás. Então você está você está produzindo uma fé negativa. Quando você tem o Espírito Santo, isso não acontece. Isso é neutralizado na hora. Por quê? Porque a gente crê que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Nada é mais poderoso que Deus, né? Nada tem mais poder que Deus. Então as pessoas começam a crer, né? Tem pessoas que são muito místicas, acreditam em qualquer coisa, acreditam no que viram, no que contaram, elas ficam vivendo desses contos de fada, né? Dessas histórias. Existem, quando você está sem Jesus Cristo, com certeza você pode ter algum envolvimento espiritual que te leva realmente a ver coisas, a sentir coisas, ouvir vozes. Isso realmente pelos relatos das pessoas, é verdade. Mas quando você é cristão, isso é neutralizado. Você é uma propriedade particular de Deus. Então aprenda a aceitar o que a Escritura diz.
né? Aprenda a crer naquilo que a Escritura diz a teu respeito, porque é isso que é fé. É certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Então, se a Bíblia diz que eu sou uma propriedade particular de Deus, eu sou, pronto e acabou. Não vai ter nada que mude isso. Isso não vai me dar exclusividade em questão assim, eu não posso morrer. Não, lógico que pode morrer. Eu não posso sofrer um acidente. Posso sofrer um acidente, pode acontecer várias coisas. Mas, a minha vida está nas mãos de Deus. Os fios do cabelo da minha cabeça estão contados para o propósito dele, né? Então, galera, aí você tem hoje em dia algumas pregações na igreja que são assim, que as pessoas agora, por serem cristãs, parece que Deus tem uma dívida com elas por elas serem boazinhas, por elas estar fazendo tudo certo, como se não fosse uma obrigação do ser humano adorar a Deus e seguir o caminho certo para o bem dela mesmo, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Então a Bíblia é para o bem do ser humano mesmo. Então essas pessoas começam a acreditar que agora, se elas são cristãs, merecem mais do mundo, mais as coisas boas do que as pessoas do mundo, né? Sendo que o melhor de Deus já lhe foi dado, que é o Espírito Santo. Elas não entendem que o que Deus podia dar para ela, e essa proteção que eu falei é uma coisa muito tremenda, o nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, que era uma coisa que deveria estar sendo estudado, esquadrinhado, buscado em oração, os poderes no reino de Deus, o objetivo de Deus, né? O que Deus quer de nós. Então essas pessoas acabam não servindo a Deus conforme as escrituras querem. Porque as pessoas não se ligam numa coisa. Nós estamos em um mundo esperando uma coisa ruim acontecer, que será a vinda do anticristo. Enquanto as pessoas estão focadas mesmo em bens materiais, né? Então você vê que as pessoas assim, as pessoas que estão entendendo a escritura assim, elas não têm condições de julgar coisas espirituais. Elas não têm condição de saber, se elas não conseguem ver que o pastor dela não está pregando a verdade, elas não vão conseguir identificar que o anticristo não é Jesus Cristo, não é um benfeitor e sim um malfeitor. É isso que é o problema da nossa igreja. Estamos ensinando as crianças a viverem tudo em paz, está tudo tranquilo, vai ser tudo bom, quando na verdade o resultado que nos espera é um mundo ruim, né? Nós temos que nos preparar para um mundo difícil, mesmo que não aconteça isso na nossa geração, porque os nossos filhos têm que receber essa mensagem forte de que pode acontecer na nossa geração e se não acontecer na nossa, pode acontecer na outra geração a vinda do anticristo. Isso tem que ser transmitido. Não que as pessoas vão ver agora desesperadamente, né, com medo disso, mas elas precisam ter a consciência disso. As crianças precisam ter a consciência de que pode surgir em nossa geração, né? E se surgir, muita gente vai se perder, porque não vai aceitar morrer naquele momento, ser preso. Vai ter gente que vai lutar contra o sistema do anticristo, mesmo a Bíblia orientando não lutar. Vão ter várias mensagens falsas. O evangelho vai ser deturpado. Eu creio que vai ser deturpado de uma maneira conveniente para o ser humano, ou seja, vai massagear o ego do ser humano. O ser humano vai perder o pavor da morte sem Cristo, ele vai perder aquela consciência do que é morrer sem Jesus Cristo. É tudo que o mal quer. Que você acha que está tudo bem, que você acha que fazer isso ou aquilo não vai haver retaliação, não vai haver resultado ruim. Afinal, Deus é amor, né? Eles gostam muito de ouvir coisas boas acerca de Deus, mas não gostam das palavras duras. Então, o evangelho que nós vemos no Brasil em muitas igrejas, é um evangelho muito michuruca, muito falso. Eu vou dar o testemunho aqui, eu sou um empresário, eu consegui isso, sabe? As pessoas estão indo para Deus para conseguir, estão exatamente, essas pessoas são exatamente como se fossem aquelas que seguiram Jesus por todo canto. Jesus fugiu desses caras, e quando Jesus os encontrou, eles vieram porque Jesus tinha feito um milagre da multiplicação dos pães, então eles queriam declarar Jesus rei. Esse é o rei que nós estamos esperando, aquele que nos alimenta, aquele que nos sacia a sede, a fome. E Jesus falou: vocês vieram por causa do pão que eu multipliquei no deserto. Vocês não vieram por uma causa nobre, para me seguir. Como se fosse isso. Vocês não vieram por causa dos milagres. Vocês não vieram pela magnitude do que está acontecendo com vocês. Vocês não vieram porque Deus se mostrou para vocês. Estão vindo por outro interesse.
trabalhar e não pelo pão que perece, mas pelo pão que subsiste pela vida eterna. Então, essas mensagens na igreja, enquanto o pastor está pregando prosperidade, ele está deixando de pregar esse tipo de mensagem, que são as mensagens fortes, ou seja, estamos criando uma geração de crentes fracos, crentes místicos, crentes com medo do diabo. Tem gente que tudo que amarrar, eu amarro. Eu nunca vi os cristãos fazerem isso na Bíblia, no Novo Testamento. O desespero, para que eu preciso amarrar alguém que não pode tocar em mim se eu não der oportunidade a ele? Aquele que está em Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Para que eu vou ficar falando? Eu nunca vi Jesus falar e estar amarrado. Eu nunca vi. Eu nunca vi os discípulos falarem isso. Eu nunca vi nenhum tipo de confronto desse na Bíblia, no Novo Testamento. O que eu vi foi eles orando em nome de Jesus. Eu nunca vi os discípulos forçarem um milagre. O Pedro, Paulo, eles tinham poder. Quando viram que tinha fé, um homem que estava ali perto da igreja, quando ele viu que tinha fé, ele propôs fazer um milagre. Foi lá e, em nome de Jesus, levanta. Ele deu a ordem. Mas os cristãos daquela época sabiam muito bem que eles não podiam fazer isso toda hora. Tomar a frente. Jesus falou, não é o discípulo maior que o seu mestre. Tanto é que quando Pedro saía para sua evangelização, ele pedia, Senhor, nós vamos evangelizar, mas que a sua mão esteja conosco para operar sinais e prodígios. Ou seja, é tudo proporcional à vontade de Deus. E hoje em dia é um monte de promessas vazias. Vem que você vai ser curado, vem que você vai prosperar. Ou seja, o cara já sabe o que Deus vai fazer na sua vida, mesmo Deus não tendo falado nada, né? E ali, às vezes, a pessoa consegue alguma mudança que está buscando a Deus, Deus é recompensador, né? E a pessoa vai se aproveitando disso. Porque a probabilidade da sua vida mudar para melhor, assim, a probabilidade, você está buscando a Deus, você está buscando uma nova vida, e os caras atuam exatamente aí, por saber isso. Tem gente que precisa de uma palavra para largar a preguiça, para investir, para trabalhar, né? E os cristãos não podem esquecer que prosperar, você pode prosperar, mas não se esqueça que você também não pode ser egoísta. Você não pode objetivar, né? Ter como objetivo a prosperidade e ser egoísta. Porque tem gente que quer ter as coisas, mas não valoriza o trabalho dos outros. O cara tá prosperando lá, mas se ele contrata uma empregada, ele quer pagar uma miséria. Ou seja, ele não tem um coração cristão. Ele acha que as coisas boas só tem que fluir para ele, né? Que ele que é o exclusivo de Deus. Ele não quer abençoar aquela pessoa que está ali também abençoando a vida dele. Então, é sempre bom quando você dá um passo, você olhar para o passo que você está dando. Porque você pode estar dando um passo e deixando um rastro de, de, de falsa mensagem de Cristo, de falso cristão. Uma mensagem. Você tem que dar um passo e tem que pensar assim: eu estou dando um bom exemplo, eu estou sendo um bom cristão, eu estou dando esse passo aqui, eu estou abençoando a vida das pessoas, eu estou glorificando a Deus através das minhas ações, ou eu estou, na verdade, só pensando no dinheiro, eu só estou olhando para onde está o meu tesouro, onde está o meu tesouro, ali vai estar o meu coração, eu só estou olhando para o material e estou se esquecendo do espiritual. Então, você pode dar vários passos na sua vida, mas não se esqueça de olhar como você está pisando, onde você está pisando. Porque lá na frente, quando você olhar para trás, vai ter um monte de gente assim, você é um crente falso, deve dinheiro aos outros, esse é um crente falso, me chamou para trabalhar na casa dele e queria me dar R$ 10 para me fazer uma faxina. É assim que funciona. O mau testemunho, isso não é perfume de Cristo, isso é odor do capeta, isso não é perfume de Cristo. Então, sempre que você der um passo, pense nisso. E tem uma galerinha aí que gosta de fazer oração pelas pessoas, porque sabe que as pessoas, no momento difícil, elas vão se sensibilizar com as orações. Não seja um crente tão sensível. Você tem que ser sensível em oração quando você estiver em particular com Deus. Não seja um crente tão idiota, tão sensível. Por qualquer pessoa que estiver orando, você vai lá e se coloca naquela oração. Não, você não precisa disso. Sabe? Tem gente que fala assim, não, eu vou dar o dízimo aqui na minha igreja, não me importa que o pastor, o que ele fizer, ele vai estar acertando as contas com Deus.
Isso não é bacana, porque você pode estar sustentando uma obra que não é de Deus, acreditando só porque ela faz com pretexto de se mostrarem verdadeiros cristãos, fazem caridade, né? Você tem um monte de falsas religiões que fazem caridade e pregam uma falsa mensagem. Não pode ser dois caminhos. Como andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Se alguém não prega a palavra, esse não é de Deus. Se alguém está pregando uma palavra deturpada, esse não é de Deus. E se não é de Deus, você não está ajudando o Evangelho, você está atrapalhando. Você está ajudando sim uma mensagem falsa aí à frente. É exatamente por isso que João mandava cartas para as igrejas não receberem em casa os pregadores ambulantes, que não tinham compromisso com a igreja, mas queriam se aproveitar da fé. Não ajude, ou seja, olha que você tem na Bíblia muitas mensagens para você abençoar as pessoas. E João disse: não ajude, não recebe em casa, não dê moradia, não dê oportunidade de pão, não dê água, não dê uma oportunidade para eles continuarem esse trabalho, para que você não seja cooperador com as obras deles. Então o cristão também tem que entender o que ele não pode fazer, né? O que ele às vezes tem que dizer não. Não tem que dizer sim para todo mundo. Você não tem que aceitar todas as amizades. Você não tem que aceitar porque você é crente, logo vai aparecer uma pessoa para morar dentro da tua casa. As pessoas que se aproveitam da sua fragilidade. Você não pode ser um crente frágil, porque Jesus não era assim. Jesus não era desse jeito. Tá? Jesus chegou um momento que Jesus disse assim: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir? Ou seja, se vocês quiserem que só quem está perdendo é vocês. O que eu pude fazer eu já fiz, eu estou fazendo, vou morrer na cruz por vocês. Se vocês querem ir embora, vai ter outros. Aí ficam umas igrejas aí que fica ali paparicando as pessoas fazendo as coisas erradas, aceitando os jovens fazendo baderna dentro da igreja. Por que não? A gente tem que aceitar os jovens. O mundo que tem que se moldar às coisas de Deus, não é a igreja que tem que se moldar às questões do mundo, não. O maior que está em nós do que os que estão no mundo. Se tem os jovens ali que não querem Jesus, não adianta. Os que querem Jesus vão entender o que eu estou falando. Os que não querem vão estar só ali de passagem. Então não vai adiantar você. O que você fizer aí para tentar moldar uma situação não vai resolver o problema. Quem não quer Jesus não adianta. Quem quer Jesus pode receber qualquer palavra. A palavra pode ser dura que for. Ele pode sair daquela igreja, mas ele não vai sair de Jesus. Jesus não chamou fracos, não. Jesus não chamou. Ah, eu saí da igreja porque eu não gostei do culto. Eu saí da igreja porque eu não gostei do louvor. Ah, eu saí da igreja porque eles estavam fazendo fofoca. Gente, é uma palhaçada. Bobeira, infantilidade. Entende? Eu saio de uma igreja se ela não estiver pregando o verdadeiro evangelho. Esse é o limite. Se eles não estiverem vivendo o verdadeiro evangelho. Eu que não vou ficar sustentando pastor em adultério. Eu que não vou ficar sustentando pastor que prega mentira, que sai de carrão enquanto o povo está passando fome. Então sejam cristãos mais como Jesus, mais autênticos.